Boa tarde. A Assembleia define relatores da prestação de contas de Rosalba e Robson Faria. Lagoas de captação em Natal podem enfrentar problemas por causa do vandalismo. Desempenho escolar dos estudantes brasileiros vem caindo ano a ano. O número de casos de conjuntivite em Natal aumentou nas últimas semanas. O convidado hoje no estúdio é o diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. A energia eólica já pode abastecer mais de 20 milhões de residências no Brasil. Quinta-feira, 26 de abril de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa já escolheu os relatores das contas da ex-governadora Rosalba Ciarline, em 2013, e as do governador Robson Faria, em 2015 e 2016. As de 2016 foram um desastre para o atual governador, porque o relatório do Tribunal de Contas do Estado desaprovou as contas por unanimidade. Veja na reportagem de Jacques Damasceno. Assim que acabou a reunião da Comissão de Finanças, o presidente dela, deputado Tomba, anunciou que deputados foram escolhidos como relatores das três contas, 2013, 2015 e 2016. Nós distribuímos 2013 para o deputado Getúlio Rego, 2015 foi distribuído para o deputado Galeno Torquato e 2016 foi distribuído para o deputado José Dias. Segundo ele, os relatores já disseram quando devem levar sua apreciação à comissão, na próxima quarta-feira, para só depois os pareceres irem a plenário. Caso seja confirmada, por exemplo, a desaprovação ocorrida no Tribunal de Contas dos números de Robson no ano de 2016, ele estará inelegível. Já a denúncia da Procuradoria-Geral da República será votada e, caso confirmada, o governador é afastado para só então ser julgado. São fatos graves que a gente deve analisar com calma, com serenidade, e a Assembleia tem que se posicionar porque é da prerrogativa da Assembleia fiscalizar as finanças do Estado, a legalidade das ações do governo do Estado. Para quem gosta de analisar a cena política, ou mesmo para quem faz parte dela, a opinião é praticamente uma só. O governador Robson Faria está enfrentando o que é apenas o início de tempos turbulentos, um período de questionamentos e investigação sobre o seu governo e sua forma de comandar o Estado nos últimos anos. Mas para o líder dele aqui na Assembleia, a situação é tranquila e o governador espera tudo com muita calma. Não era coerente a casa votar, se debruçar sobre a matéria de 2016, tendo matérias pretéritas para serem discutidas. Então o governo está tranquilo, esperando que chegue no plenário para poder fazer a votação. O governo está tranquilo porque a escolha dos relatores foi bastante favorável. Tanto a Rosalba, que vai ser relatado, o trabalho vai ser relatado por um aliado, que é o deputado Getúlio Rego, quanto a Robson Faria, que terá Zé Dias como relator de 2016 e terá também o Galeno Torquato, que é um aliado, em 2015. Olha, esse assunto, a desaprovação de contas do governo em 2016, é uma verdadeira espada de Damocles sobre a cabeça de Robson Faria hoje. Qualquer movimento brusco dos deputados pode inviabilizar a continuidade da carreira política de Robson. Eu não acredito que isso possa ocorrer, até por conta dos relatores escolhidos. O quê? A inviabilidade da carreira do governador. Mas eu acredito que há um jogo de bastidor com reflexos na campanha eleitoral. Os deputados livram Robson de maiores infortúnios na análise das contas e o governador cede espaço eleitoral para o grupo de deputados que simpatiza, por exemplo, com a campanha de Fábio Dantas ao governo. Isso foi tentado lá atrás e Robson rechaçou. Agora tudo volta à carga e Robson terá de ser hábil para afastar o perigo e deixar a espada mais segura, mais amarrada. Hoje ela está por um fio. Com a quadra chuvosa, as lagoas de captação em Natal podem aumentar de volume. O grande problema é que as bombas de boa parte delas está vandalizada. Veja na reportagem de Milena Pontes.
Este aposentado mora no bairro de Neópolis há 42 anos e nos últimos dias viu a lagoa de captação encher rapidamente por conta das chuvas. Estava fazendo medo, estava cobrindo aqui esse batente, já baixou. Neste vídeo é possível ver a guarda municipal flagrando 2 homens tentando roubar as bombas recém-instaladas novamente na mesma lagoa. Ações criminosas como essas são rotineiras na capital. Por conta disso, algumas lagoas não funcionam como deveriam. A gente recuperou a Lagoa do Márcore e do Pirangi e logo à noite a nossa guarda municipal flagrou 2 pessoas já entrando lá na casa de bomba nossa tentando voltar a roubar os equipamentos lá implantados. Agora nós estamos com vigilância. No total são 58 lagoas de captação em Natal, sendo que 20 delas funcionam com sistema de bombeamento. Das 10 lagoas que tiveram sistemas de bombeamento vandalizados, 5 já foram recuperadas. De acordo com a Secretaria de Obras, até a próxima semana, mais 2 lagoas estarão funcionando normalmente. Está faltando recuperar de Dom Pedro, que até o início da próxima semana deve estar recuperado, como também a da Lagoa do Estado da Esperança. Para as outras 3 lagoas localizadas em Capimacio, que também tiveram os sistemas roubados, ainda não há previsão para a reposição dos equipamentos. Entre as 10 lagoas, 7 delas que a gente está finalizando a recuperação até o início da próxima semana, vamos gastar cerca de R$585 mil. E nas 3 lá de Capimacio, são as bombas maiores, o sistema é mais complexo, eles vão gastar mais de R$350 mil. Veja a seguir, desempenho escolar dos estudantes brasileiros vem caindo ano a ano. E mais, o número de casos de conjuntivite em Natal aumentou nas últimas semanas. O RN acontece em volta em instantes. O desempenho escolar dos estudantes brasileiros vem caindo ano a ano. Sem investimento em educação, até 2030, só 2% dos estudantes sairão do ensino médio com conhecimento adequado em matemática, por exemplo. A conclusão é de um estudo que acompanha alunos das escolas públicas e privadas em todo o país. Veja na reportagem de Wanda Sampaio. Entre quem está às vésperas de se formar, é comum encontrar queixas sobre a dificuldade de aprendizado e também ideias para as aulas ficarem mais interessantes. Eu gostaria que a aula de português tivesse mais teatro, para a gente trabalhar a interpretação, a língua, a fala. Ainda estamos longe dessa realidade. O que fica evidente em muitas escolas é baixo desempenho dos alunos para disciplinas básicas. Eu tenho dificuldade em matemática porque eu não consigo entender, porque eles escrevem muito no quadro, aí o raciocínio é diferente. E o futuro pode ser pior, caso medidas mais eficientes não sejam tomadas para aproximar o aluno da escola e do que é ensinado aqui. Uma projeção feita pela ONG Todos pela Educação mostra que em 2030, 70% dos estudantes devem concluir o ensino médio sem o conhecimento básico de português. A evolução é lenta. Em 2013, apenas 27% conseguiram ler e interpretar. 2 anos depois, o resultado subiu muito pouco. Quando a disciplina é matemática, a situação é ainda mais grave. Em 2013, 9% dos alunos saíram do ensino médio com conhecimentos satisfatórios. Em 2015, esse índice caiu para 7%. Em 2030, o percentual deve chegar a apenas 2%. A projeção foi feita para essas 2 matérias com base nos resultados de exames que os estudantes das redes pública e privada fazem a cada 2 anos no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. A meta para 2022, que era atingir 70% dos alunos com desempenho adequado, dificilmente será atingida com os padrões de ensino atuais. Repensar a mudança no ensino médio implica alterar a desigualdade social no país. A necessidade de haver articulações da realidade dos alunos com os conteúdos para que a escola ganhe sentido. Esta escola pública aposta em aulas mais interativas, como essa, em que o grupo vai produzir uma revista com artigos relacionados à educação. Um desafio que desperta o interesse e a curiosidade da turma. Isso tudo vai ajudar a gente não só nas aulas de português, mas também para o Enem e para o resto da nossa vida.
O número de casos de conjuntivite em Natal aumentou nas últimas semanas. A inflamação pode atingir os olhos e é preciso tomar cuidado para não espalhar a doença. Veja na reportagem de Milena Pontes. Há 2 dias, Ângela está com sintomas de conjuntivite e veio em busca de ajuda médica para tratar o problema. Coceira nos olhos, a sensação de como tivesse areia e secreção e lacrimejando. Assim como a professora, muita gente também está sendo vítima da conjuntivite. A inflamação atinge os olhos e pode durar até 7 dias. Apesar de ser bem incômoda, o problema não costuma deixar sequelas. Na UPA da Zona Sul de Natal, os atendimentos relacionados à doença aumentaram nas últimas semanas. E foi comprovado, notificado no período de 15 dias aqui, de 1 a 15, só em abril notificamos 215 casos. Comparado com os outros meses, que era aqui casos perdidos de notificação. De acordo com este médico, o grande número de casos está relacionado ao período chuvoso. Essas doenças virais, elas têm uma sazonalidade e ocorrem mais em épocas de chuva, em épocas em que as pessoas se aglomeram mais, elas têm mais facilidade de se propagarem na natureza. Caso apresente os sintomas, é recomendado que o paciente procure uma unidade de saúde. Apenas um médico poderá diagnosticar se a doença é bacteriana ou viral e indicar quais são os medicamentos corretos para realizar o tratamento. Para prevenir e evitar a transmissão da doença, alguns cuidados precisam ser seguidos. Entre eles, evitar lugares com aglomeração de pessoas e sempre lavar as mãos. Evitar o contato das mãos com os olhos, porque a própria doença dá muita coceira, então evitar isso. E ter higiene, lavar as mãos várias vezes ao dia, usar o álcool gel nas mãos, lavar os olhos com soro. E principalmente pedir para que os familiares também façam a mesma coisa, para que impeça o contágio, né? Veja a seguir minha entrevista com o diretor-presidente do Centro de Estratégias e Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. A gente volta em instantes. Você sabia que a energia eólica gerada hoje já dá para abastecer mais de 20 milhões de residências no Brasil? Pois é, esse é assunto para a minha entrevista com o Jean Paul Prats, do Centro de Estratégias e Recursos Naturais e Energia. Boa tarde, Jean Paul. Boa tarde, Diógenes. Isso é uma boa notícia, né? Mostra o potencial da energia eólica no país, né? No país, e do país para o mundo também, Diógenes. Ontem saiu o relatório desse ano do GWEC, que é o Global Wind Energy Council, que é a entidade maior do setor eólico mundial. E o Brasil ultrapassou mais uma vez um país no ranking mundial, que era o Canadá, e passou a ser a 8ª maior nação produtora de energia eólica do mundo. Então nós estamos hoje no Brasil em 8º lugar à frente do Canadá, que era quem estava na frente da gente, quando a gente entrou no top 10, né, nos 10 mais. E o Rio Grande do Norte, como você sabe, todo mundo já conhece essa história, né, tem esse sucesso nessa matriz, nessa fonte, e é também, dentro desse contexto, o líder nacional de produção de energia eólica no Brasil. Ele hoje é responsável por 1/3 da energia eólica gerada no Brasil. Então, desta liderança nacional, surge aí 1/3 da energia gerada no Brasil, que por sua vez é a que destaca o Brasil hoje lá fora. Ontem eu estava em São Paulo conversando com um amigo meu que é empresário, inclusive trabalha também para o setor. Ele fazia pontuava que o Rio Grande do Norte está muito bem, mas não teve leilão, por exemplo, no ano passado. Isso travou um pouco o setor aqui no Rio Grande do Norte. Até que ponto a gente deve se preocupar com isso? Diógenes, os leilões, eles são um pouco derivados, né, dependentes da própria demanda energética do país. Você não faz leilão quando você não tem um aumento de demanda energética. Como houve recessão, a tendência foi em 2016, essa questão do vácuo de leilão, que realmente tem ocorrido isso. Isso não foi uma coisa deliberada em relação ao Rio Grande do Norte, foi uma questão da demanda energética brasileira, né? O Rio Grande do Norte em si, como também a Bahia e alguns pontos do Ceará, também sofre com aquela questão das infraestruturas de transmissão de energia. Por quê? Porque o Estado recém chegou à condição de produtor de energia de qualquer tipo.
Até 2007, 2008, o Estado não produzia nenhum megawatt de energia, nenhum quilowatt, nada de energia. Então ele passou a ser autossuficiente em 2010, de uma hora para outra, com um crescimento muito rápido, principalmente por conta da eólica e da Termosul, que é a gás, e logo em seguida disparou na liderança nacional, hoje exportando 2/3 do que ele produz de energia no total, considerando todas as fontes. Nós temos também biomassa, temos óleo nas térmicas emergenciais que entram apenas quando é necessário, nos períodos mais secos, mas hoje nós temos uma matriz rica, uma matriz, hoje o Estado é 100% abastecido por energia renovável, que o remanescente que é exportado você pode considerar que é do volume fóssil. Então é um Estado exemplo nesse sentido, foi uma evolução muito rápida, muito significativa. Agora, ela tem esses problemas, essas dores de crescimento. Nós estávamos preparados para receber energia, sendo um Estado pouco demandante. Então, energia através de linhas muito fininhas que chegavam nos pontos de destino, Touros, Macau, as pontas de linha do Brasil. Agora, essas pontas de linha são justamente produtores de energia, a região do Mato Grande, a região da Serra de Santana. Então, isso provoca uma reversão na energia, na necessidade de fazer linhas de transmissão. Mas eu lhe pergunto, a falta de linhas de transmissão, a gente está desperdiçando energia? Não estamos desperdiçando energia nem investimento. Né? Houve um período de atraso realmente mais significativo, principalmente em 2012 e 2014. Isso foi recuperado com as linhas da Chesf sendo aceleradas, etc. Tivemos aquele problema de uma empresa espanhola que faliu mundialmente, que foi a Bengoa, que deixou uma das linhas aqui carente de continuidade. Isso também já foi resolvido, foi equacionado. Então eu diria que a gente está resolvido em relação ao passivo que nós tínhamos. Agora, é uma preocupação constante, tem que estar o tempo todo acompanhando esse processo, porque isso é uma questão federal. Então você tem que ficar demandando, tem que fazer pleitos para que as linhas sejam concedidas, tem que fazer edital, licitação, todo esse processo para que a gente tenha isso. O Rio Grande do Sul, por exemplo, fez pressão, hoje ele tem aí 4 ou 5 gigawatts de linha, claro que ele está num centro de consumo muito maior, mas tem muito mais folga do que a gente, com muito menos potencial. Jean Paul, já há estudos dizendo que as energias renováveis irão compor 85% da matriz energética do mundo, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho da solar aqui no Rio Grande do Norte, que ainda está no início de processo. Né? Rapidamente, uma correção que é importante fazer, porque as pessoas falam às vezes matriz energética, é matriz elétrica neste caso, porque a geração para energia elétrica. Porque matriz energética envolve também a questão do transporte, o combustível, tudo isso, isso não vai ser tão rápido. Já está existindo um movimento em relação a isso por conta dos veículos elétricos, das baterias, armazenamentos em casa, geração distribuída, que é a geração na sua casa, que envolve a solar. Então vai haver uma tendência do mundo em geral a aumentar muito a participação de renováveis na matriz energética. Mas na elétrica isso está sendo muito mais rápido, porque você tem hidrelétrica, você tem a eólica, que é de grande porte, e você tem a solar, que é tanto distribuída quanto centralizada. Em relação à solar distribuída, houve um crescimento muito grande em todo o Brasil. O Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, o nosso Nordeste em geral, Bahia também, tem um potencial grande, que todo mundo é evidente, não precisa medir, né? É óbvio, né? Salta aos olhos o potencial solar que nós temos, em todos os lugares. Né? O Brasil, aliás, diga-se de passagem, no pior local de insolação brasileiro, é melhor do que o melhor local da Alemanha. Imagine. Então, o potencial que a gente tem é enorme. O que ocorria, no entanto, é que isso não era ainda viável para nós brasileiros, que somos, obviamente, uma nação depauperada no sentido de participar do pagamento de uma tarifa mais alta só pelo sentido ambiental. A gente só vai mudar se for mais barato do que a gente tem. A gente não Por vai enquanto, mudar, isso, essa equação não chegou a isso, não. Não, né? chegou. Aí agora, nesse momento, 2014 para cá, houve uma paridade maior. A tecnologia evoluiu, a escala das fábricas, etc. também, de maneira que hoje, bem resumidamente, hoje você pode cotejar esse cenário em casos específicos, casas, residências, comércios, indústrias, onde produzir a sua própria energia passa a ser igual ou menor do que consumir a energia da rede. Isso vai se equalizar ao longo do tempo. Existem problemas no fim da linha aí, que nós vamos ver, por exemplo, com a qualidade dos fornecedores, como você escolher quem é o sistema ideal. Agora está uma festa disso aí, muita gente vendendo painel solar por aí, então isso também tem certos cuidados, para também não virar uma bolha e depois decepcionar e matar esse negócio.
Isso é consistente, no mundo inteiro isso gera muito emprego, é o futuro realmente, geração de energia local, em todos os aspectos, cidades, casas, unidades residenciais, industriais, etc. E realmente isso é uma tendência. O CERN, o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, tem se preocupado também com os reservatórios de água no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque, Diógenes, a água, como a gente tem como luz principal a questão da energia, a água no Nordeste em geral, Rio Grande do Norte incluído, é um problema de energia, por duas razões. Porque você precisa de energia para tirar água, bombear água, manipular água de alguma forma para a agricultura, para tirar do solo, que as águas subterrâneas são um manancial importante para nós que não temos água superficial de muito grande porte e não é muito confiável. Né? E, por outro lado, porque a água disputa com energia, em alguns casos, por exemplo, no Ceará, a gente está vendo desviarem água do Castanhão para Fortaleza, você conhece bem Fortaleza e o Ceará, tirar água do Castanhão para levar para Fortaleza, para esfriar a térmica, a carvão de alguém que está produzindo energia lá, quer dizer, você está usando água que era para consumo privilegiadamente urbano, residencial, humano, né, depois agricultura, animais, até por último energia. A gente sabe, quem produz energia tem consciência disso. Nós estamos em quarto ou quinto na cadeia de prioridade do uso da água. Tem que ser assim em qualquer lugar do mundo. No entanto, esse debate está ocorrendo. Então, tanto na questão do bombeio, da energia para a manipulação de água, quanto na questão da disputa entre água para uso, para a produção de energia, quanto para uso humano, consumo, etc., água é importante. Por isso, nós estamos analisando isso com muito cuidado. Além do mais, porque o CERN faz parte do objeto do CERN a questão dos recursos naturais, está no próprio nome e no escopo da entidade. Por último, João Paulo, eu queria um comentário seu sobre o momento da Petrobras no Rio Grande do Norte. A Petrobras vem passando aí por um processo de reestruturação, nós temos aí algumas decisões que foram desfavoráveis ao Rio Grande do Norte, a questão do status da nossa refinaria. Como é que está o momento da Petrobras no Rio Grande do Norte? Eu continuo afirmando o que eu disse naquela época. Ninguém conseguiu contestar isso claramente, nem mesmo a própria Petrobras, muito menos parlamentares e pessoas que participaram dessa discussão, que, a meu ver, foi um pouco apagada até. Né? Nós, como Estado, deveríamos ter reagido um pouco mais unissonamente nesse assunto. A refinaria foi rebaixada, ela não é mais uma refinaria. Essa discussão foi um pouco escamoteada por aí, parece que ela é pouco relevante, mas não é uma questão apenas de denominação, é uma questão de atribuição desta refinaria dentro de um projeto de planejamento dos upgrades, das ampliações, dos aprimoramentos das unidades de refino do Brasil como um todo. Portanto, disso depende o futuro do investimento na própria refinaria Clara Camarão, não é? E não sendo vista como refinaria, ela passa a estar excluída desses planos, né? E isso é ruim, porque, além de tudo, a própria refinaria é importante para a revitalização da exploração e produção, porque para quem vão vender as produções, independente de ser Petrobras o produtor, serem empresas locais, serem empresas que recebam esses campos no final da sua vida, etc., a refinaria é um pivô dessa situação, porque ela é o comprador imediato, bem localizado, logisticamente aprimorado, para receber o óleo da região. É isso aí, eu queria agradecer a presença de Jean Paul Prats, ele que é diretor-presidente do CERN, Centro de Estratégia e Recursos Naturais e Energia. Obrigado, Jean Paul, por sua entrevista. O RN Acontece. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal No Minuto, hein? Eu volto amanhã. Até lá.